pessoal! Nesta aula nós vamos estudar as figuras de linguagem, que são recursos linguísticos empregados por escritores, compositores e poetas para gerar efeitos estilísticos em seus textos. As figuras de linguagem se dividem em 3 grupos: figuras de palavra, de pensamento e de construção. Vamos à aula? Ok, pessoal, vamos começar o estudo das figuras de linguagem, conteúdo que está dentro da parte de estilística das gramáticas. As figuras de linguagem são recursos estilísticos que conferem efeitos expressivos aos textos. São muito usadas na escrita literária e menos frequentes na linguagem técnico-científica. Observação: alguns dos exemplos usados na aula foram extraídos destas gramáticas: da Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha, da Novíssima Gramática, de Segala, e do Curso Prático de Gramática, do Hernani Terra. Nem sempre é fácil criar bons exemplos de figuras de linguagem, então preferi utilizar alguns já selecionados por essas gramáticas. Antes de entrar propriamente no conteúdo de figuras de linguagem, é importante compreender a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. A denotação, a linguagem denotativa, é aquela em que se emprega as palavras em seu sentido literal e dicionarizado. O velho macete para fixar essa informação é associar o D de dicionário ao D de denotação, ok? Já a conotação é o emprego das palavras em sentido figurado. Observem uma mesma expressão, ducha de água fria, sendo empregada em sentido denotativo e em sentido conotativo. Estou com calor, vou tomar uma ducha de água fria. É evidente que no primeiro exemplo, o sujeito vai realmente tomar um banho de água fria. No segundo, porém, ninguém vai entrar debaixo do chuveiro. Ducha de água fria significa que a notícia do cancelamento do filme desanimou a todos, esfriou a empolgação do pessoal. A expressão ducha de água fria foi usada em sentido figurado. Agora sim, figuras de linguagem. O primeiro tipo que estudaremos são as figuras de palavras, figuras de linguagem que jogam com os sentidos das palavras. Metáfora é uma comparação que não apresenta conectivo comparativo. Talvez seja a mais comum das figuras de linguagem. Meu sorriso é uma fenda escavada no chão. O sorriso foi comparado a uma fenda escavada no chão. O pavão é um arco-íris de plumas. O pavão foi comparado a um arco-íris de plumas. É fundamental analisar se, de fato, o conectivo não está presente, pois se houver conectivo, não será metáfora, mas sim a figura de linguagem chamada comparação, que é uma comparação com a presença do conectivo. A criança é tal qual uma plantinha delicada. Observem a presença do conectivo tal qual. Nero foi cruel como um monstro. Olha aí a presença do conectivo como. Se tivéssemos escrito Nero foi um monstro sem nenhum conectivo, seria uma metáfora, ok? Seguindo. Metonímia é empregar uma palavra por outra. Existem muitas formas de metonímia. Aqui temos apenas alguns exemplos. Um Picasso foi vendido no leilão. O autor Picasso pela obra. Um quadro de Picasso foi vendido no leilão. Comi um prato de macarrão. O continente pelo conteúdo. Não foi o prato que foi efetivamente comido, mas sim o macarrão. O gatilho mais rápido do oeste chegou à cidade. O instrumento gatilho pela pessoa. A coroa estava em apuros. O sinal pela coisa significada. A coroa remete a toda a instituição da monarquia. A Inglaterra amanheceu triste. O lugar pelas pessoas. Precisaremos de muitos braços, isto é, de muitas pessoas, a parte, braços, pelo todo, pessoas. Levarei o Bombril, a marca pelo produto. Algumas marcas se tornaram tão famosas, tão consolidadas, que substituíram o nome original dos produtos. Ao invés de esponja de aço, dizemos Bombril. Ao invés de lâmina de barbear, dizemos Gillette e assim por diante. Catacrese.
O nome desta figura é feio, mas ela é bastante simples, pessoal. A catacrese é uma metáfora morta, uma metáfora que, de tão batida, deixou de ser metáfora. O pé da mesa está quebrado. O baú está de cabeça para baixo. Estou com dor na batata da perna. Comprei um dente de alho. Notem que são metáforas, mas que, de tanto as usarmos, elas perderam a sua força expressiva, não produzem nenhum efeito especial. Antonomásia, quando se trata de pessoa, e perífrase, quando se trata de coisa. É usar uma expressão consagrada que remete a outro termo. Por exemplo, o Bruxo do Cosme Velho é nosso mais célebre escritor. Quem é o Bruxo do Cosme Velho? Machado de Assis. Visitarei a Cidade Luz, isto é, Paris. Os 4 rapazes de Liverpool tocarão hoje, isto é, The Beatles. Sinestesia é a mescla de sentidos, é misturar olfato, paladar, tato, visão e audição. Um áspero sabor de indiferença a atormentava. Áspero, algo tátil, foi associado a sabor, ao paladar. Sua voz doce e aveludada era uma carícia em meus ouvidos. Doce paladar e aveludada, tato, caracterizando voz, que é som. E ainda temos a palavra carícia associada à voz. A voz que é um som. A voz faz carinho nos ouvidos. Fechamos as figuras de palavras. Passemos às figuras de construção. Elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido pelo contexto. E espero tenha sido a última. Omitiu-se a conjunção integrante que. E espero que tenha sido a última. Perguntei-lhe quando voltava. Ele disse que não sabia. Aqui se omitiu toda uma oração, quando voltava. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. O verbo haver foi suprimido. Na sala, vírgula, havia apenas 4 ou 5 convidados. O zeugma é a omissão de um termo já mencionado no texto. Algo semelhante ao segundo exemplo de elipse que acabamos de dar. O zeugma, portanto, é um tipo de elipse. Paulo concluirá o curso em dezembro, João em março. Como ficaria o trecho sem o zeugma? Paulo concluirá o curso em dezembro, João concluirá o curso em março. Nossa professora estava satisfeita, como, aliás, todas as suas colegas. Como, aliás, estavam satisfeitas todas as suas colegas. O zeugma é muito comum em orações comparativas. Pleonasmo é o emprego de palavras redundantes. E rir o meu riso e derramar meu pranto. A mim resta-me a independência para chorar. Vamos secá-las bem secas. Observação. Cuidado, pois existem os chamados pleonasmos viciosos que devem ser evitados. Descer para baixo, entrar para dentro, surpresa inesperada, protagonista principal, latifúndio enorme, monopólio exclusivo e por aí vai. Se é monopólio, é exclusivo. Se é surpresa, é inesperada. Não há necessidade desses termos reforçadores. Pleonasmo vicioso. Polissíndeto é a repetição de conectivos, figura mais comum em poesias. Fui cisne, ilírio, e água e catedral. Minha parte é nula, nem glória, nem amores, nem santidade, nem heroísmo. O assíndeto é o contrário do polissíndeto, é a ausência de conectivos. O sol brilhou, o galo cantou, o dia começou. Nada de conectivos aí no meio. A inversão consiste em inverter a ordem dos termos da oração. O clássico exemplo de inversão é o início do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Como ficaria na ordem direta? As margens plácidas do Ipiranga, sujeito, ouviram, verbo, o brado retumbante de um povo heróico, objeto, direto. Anacoluto é o rompimento do fio da frase. É típico da linguagem falada. Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Reparem que a frase tem uma linha até guarda-roupa, quando então ela pega um novo rumo. Os pombos da praça, vamos parar de alimentar esses bichos.
Depois de praça, o narrador toma outro rumo para o período. A silepse consiste em estabelecer a concordância, verbal ou nominal, com uma ideia subentendida na oração e não com os termos expressos, explícitos. Os Maias narra a história de uma família. Aqui encontramos uma silepse de número. Aparentemente, o verbo narrar deveria estar no plural, para concordar com os Maias. Mas o verbo fica no singular, pois está implícita a palavra obra. A obra Os Maias narra a história de uma família. A silepse pode ser de pessoa. Os professores devemos sempre estudar muito. Ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, e não na terceira pessoa do plural, eles, o falante está se incluindo no grupo dos professores, percebem? Para fechar, silepse de gênero. Porto Alegre está preparada para o inverno. Porto é palavra masculina, mas está implícita a palavra feminina cidade. A cidade de Porto Alegre está preparada para o inverno. Por isso, preparada e não preparado. Anáfora é a repetição de um mesmo termo no início da frase. Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Aí os versos da Legião Urbana. Figuras de pensamento, antítese. A antítese é o contraste entre palavras de sentidos opostos ou antagônicos. Neste momento, todos os bares estão repletos de homens vazios. Repletos contrasta com vazios. Como era possível beleza e horror, vida e morte, harmonizarem-se assim no mesmo quadro? Beleza contrasta com horror e vida com morte. Cuidado para não confundir a antítese com o paradoxo, que já já vamos estudar. Apóstrofe é a invocação de algo ou alguém pelo narrador. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Eufemismo é a suavização de um termo desagradável. O jurista faltou com a verdade, isto é, mentiu. Ele foi desta para melhor, ou seja, o sujeito morreu. Bem fácil a figura de linguagem chamada eufemismo. A gradação é a ordenação de palavras de sentido ascendente ou descendente. Quando contrariado, costuma xingar, fingir mágoa, render-se. Esta é uma gradação descendente. Um ser limitado, uma ínfima criatura, um grão de pó perdido no cosmos. Eis o que o homem é. Gradação ascendente. Hipérbole é o exagero. Estávamos mortos de fome. Ela derramou um mar de lágrimas. Demorei 1 século para achar a chave. A ironia consiste em dizer o contrário do que se pensa, produzindo um efeito sarcástico e humorístico. O sujeito faz um trabalho horrível, mas você sarcasticamente lhe diz: fizeste um excelente serviço, isto é, uma porcaria de serviço. Há recessão, há desemprego, há miséria, mas tudo está sob controle de geniais economistas. Recessão, desemprego e miséria não combinam com o adjetivo genial. Trata-se de uma ironia. Paradoxo, também chamado de oxímoro, é a criação de um contrassenso. Valentia covarde, assaltar e matar pessoas indefesas. Amor é contentamento descontente. Personificação, também chamada prosopopeia e animização, consiste em atribuir predicados de seres animados a seres inanimados. O luar acariciava o jardim e as flores dançavam. Luar não acaricia e flor não dança. O rio falava e o vento respondia. Tranquila a personificação. Para terminarmos, figuras de som. A literação é a repetição de sons de consoantes. Chove chuva, chove sem parar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A assonância é a repetição de sons de vogais. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo de meu ser me deu. Versos do grande Fernando Pessoa. Onomatopeia consiste na imitação de sons. Vrum! Passou o carro. Ela vivia resmungando nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen.
Para terminarmos as figuras de linguagem, paronomásia é ordenar palavras de sons parecidos, mas de significados diferentes. Penso, passo e peço. Violência, viola, violeiro. É isso aí. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!